Amém. Atos capítulo 26. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 28. Todos acharam? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai Celestial, exaltamos a Ti neste momento mais uma vez, através dos nossos lábios, de uma palavra de oração para agradecer a Ti pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos em Tua casa, para que exaltar a Ti, invocar a Ti o Teu santo nome, apresentar súplicas e petições e louvores a Ti, crendo que Tu tem recebido o que temos feito aqui neste lugar. Agora suplicamos para que da mesma forma Tu nos ouça, ajudando-nos a ouvir e meditar na Tua palavra, que esperamos que Tu venhas revelar para os nossos corações. Venha falar com cada um dos Teus filhos que aqui estão, que agora estamos aqui necessitados dessa parte, de Tu falar conosco. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência, na esperança de podermos ouvir a Tua voz, porque ao ouvir a Tua voz, nossos corações se alegrarão. E ao ouvir a Tua voz, nós adquiriremos mais confiança para permanecermos na posição da fé que Tu nos deu pela palavra revelada. Ajuda os Teus filhos que aqui estão e aqueles que depois também irão ouvir a ministração desta palavra. Ajuda cada um de nós, Senhor, nas nossas dificuldades. Estamos aqui desejosos de Ti, da Tua santa presença, e cremos que Tu se faz presente em nosso meio. Nós damos liberdade agora ao Teu Santo Espírito, e se houver um outro espírito contrário que seja agora expulso e rechaçado pela Tua gloriosa luz, expulsando e removendo todas as trevas. Esteja conosco, Senhor, fala conosco, é o que nós Te pedimos. E confiantes em que Tu nos ouve e nos responde, nós pedimos e Te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus amados irmãos, aqui quando Paulo teve essa audiência com o rei Agripa, ele falou com este rei com tal eloquência, que como ele mesmo disse, você quase está me persuadindo aí a ser um cristão como você, com os demais. Porque ele disse: eu creio, rei Agripa, que você conhece os profetas. Ele era um judeu, ele conhecia as escrituras, conhecia as profecias. E sabe, os primeiros cristãos, eles usavam muito dos escritos dos profetas, porque eles sempre foram considerados por Israel como escritos ungidos, inspirados por Deus. Os primeiros cristãos eram todos judeus, e eles conheciam as escrituras, conheciam os profetas e liam os profetas. Então, com os primeiros cristãos, o que eles mais faziam naqueles dias era justamente ler os profetas, ler os seus livros, para entender o que havia acontecido em seus dias, ou o que estava acontecendo. Então, os escritos dos profetas era a principal fonte de pesquisa e de estudo dos primeiros pais, dos primeiros cristãos. Inclusive, havia 2 livros importantes que era muito lido nos dias de Jesus. Né? Quem conta isso é um historiador, um filósofo, um teólogo francês, Ernest Renan. Ele disse que nos dias de Jesus, os 2 livros mais lidos pelos judeus era o livro de
Daniel e o livro de Enoque, que é considerado inclusive apócrifo. Mas era muito lido. Por quê? Porque tanto o livro de Enoque quanto o livro de Daniel era um livro apocalíptico, ou seja, tinha muitas profecias, tinha muitas visões, muitas profecias acerca de Cristo. Inclusive o livro de Enoque fala tanto da primeira quanto da segunda vinda de Cristo, ainda que é considerado como livro apócrifo. Nos dias de Jesus eram os dois livros mais lidos, saiba você disso ou não. Então eles sempre estudavam os profetas. Então os cristãos não fizeram nada diferente. Tanto é que você vai ver que tanto na epístola de Judas e uma na epístola de Pedro, os dois citam o livro de Enoque lá. Judas chega até a citar literalmente alguns versículos ali do capítulo 6, se não me engano, de Enoque. Era um livro muito lido, era um livro apocalíptico, era um livro de profecia. Então eles liam muito os profetas. Eles tinham muito desejo de entender os profetas, como eu disse, para entender o que estava acontecendo. Era a principal fonte deles. Então eu creio, meus irmãos, que quando Deus nos trouxe um profeta nesse tempo do fim, amém? Você crê nisso? Amém. Foi para nos dar a nós o mesmo espírito que estava nos primeiros pais da igreja, estudar os profetas, estudar a palavra profética, estudar a palavra revelada, interpretada por um profeta, por um arauto de Deus, porque é isso que um profeta é. Ele é a voz de Deus para o povo. Então Deus nos fez isto, trazendo um profeta para nós ter aquele mesmo espírito, aquele mesmo denodo, aquele mesmo zelo, aquele mesmo desejo, ardor de entender Deus e saber o que Deus quer de nós. É isso que os cristãos, os primeiros cristãos faziam. Temos que estudar os profetas para entender o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer em nós. Então hoje, qual é a melhor forma de você saber hoje o que Deus quer nessa última era com a sua igreja? Se não for estudar um profeta para entender o que Deus quer saber, o que Deus quer que nós façamos. Amém. Então Deus nos deu um profeta com uma mensagem profética revelada, inspirada e vindicada, para nós termos o mesmo zelo, o mesmo carinho com Deus, com a sua palavra, como aqueles primeiros pais. Deus fez isto para que o alfa da igreja se repetisse hoje também no ômega, estudar os profetas. Amém? E é por isso que naqueles dias, uma maneira de se saber se uma pessoa era cristã ou não, era fazer a seguinte pergunta, né? Você crê nos profetas? Todo cristão tinha que crer nos profetas. Você estuda os profetas? Então seria muito estranho hoje você dizer para uma pessoa que se diz ser cristão, né? Você crê nos profetas, ele vai dizer, não creio, não tem mais profeta. Então que coisa é esta? Ou então ele até diz, sim, eu creio nos profetas, mas no entendimento deles, profetas são esses ministros aí que ensinam, que revelam, que interpretam coisas que muitas vezes, você sabe, não é uma inspiração bíblica, que nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com a sua palavra. Mas veja, recusar um profeta enviado por Deus é um sinal de que essa pessoa que se diz ser cristã está muito confusa. Porque se você é cristão, você vai estudar um profeta. Você vai dar ouvidos à voz de um profeta. Você vai saber reconhecer um profeta de Deus. Porque eles podem dizer, não, existem muitos falsos profetas. Bom, isso é verdade. Mas um bom cristão, ele vai saber tanto discernir os falsos, como também discernir o verdadeiro. Então, se ele só sabe dizer, existem muitos falsos profetas, eu vou reconhecer que existe, mas agora, se você é cristão e você tem discernimento, me dê um exemplo de um que você sabe que é um profeta verdadeiro. Então, se eles não souberem dizer, então, sequer cristão ele é. Porque um bom cristão, ele ouve um profeta de Deus e aceita este profeta de Deus. Ele não vai ficar razoando, amém? Você está entendendo isto? Então, como que alguém que alega ser um filho do profeta Abraão foi um profeta de Deus. Como que alguém que se diz ser filho de profetas rejeita profetas? É uma contradição. Nós todos somos filhos de profetas. Todo filho de Abraão é filho do profeta Abraão. Ele foi um profeta. Então como que alguém que é filho de profeta rejeita um profeta? É uma contradição. Não cabe isto na Bíblia e na mensagem. Então, muitos hoje procuram demonstrar algum tipo de zelo pela palavra de Deus, ao tentar, como eu disse, nomear falsos profetas, mas você vai mostrar que você tem zelo quando você também souber citar um verdadeiro. Então é verdade que existem falsos. Também deve haver profetas verdadeiros. Amém? Quero ler algo aqui que o irmão Livei escreveu no seu livro. Quem já leu esse livro do irmão Livei, O Profeta do Século XX? Levanta a mão. Alguém aqui já leu esse livro? Poucos irmãos leram esse livro. Eu acho que só quem traduziu foi os povo da palavra original,
Mas tem uma tradução também, né, irmão Jonas, pela Voz de Deus. A Voz de Deus traduziu, está lá disponível no site da Voz de Deus. Vocês que não levantaram a mão, que não leram, busque, baixe esse livro lá, o PDF, e leia o livro do irmão Liveio, não tenha medo. Porque o que o irmão Liveio fez ali foi o que Arão fez com relação a Moisés. Ele foi o porta-voz de Moisés. Arão escancarou o ministério de Moisés para o faraó. Liveio fez algo assim através daquele livro. Então, nesse livro, lá na página 11, Liveio vai dizer assim: não há dúvida de que poderíamos dizer que Deus tem seus profetas e Satanás tem os seus. Sim, há falsos profetas, sim, mas também há os de Deus. Deus tem os seus, da mesma forma como Satanás também tem os dele. O profeta que é de Deus guiará e manterá os homens fiéis a Deus pela palavra de Deus. Mas o falso profeta desencaminhará os homens. É isso que ele faz. Ele está aí para isso. E veja, nem é preciso ser profeta, na verdade, para você desencaminhar. Basta apenas você dizer que é um crente, mas como o irmão Bana falava, né? Existe o crente manufaturado e existe o incrédulo. Basta apenas alguém dizer que é crente, mas crê ou ensina ou sugere algo que não está na Bíblia ou mesmo na mensagem. Ele está atuando como um falso profeta faz. Ele está desencaminhando aquela pessoa, a sua própria família, um amigo do seu local de trabalho. Não precisa ser um profeta para desencaminhar. Basta ser apenas um membro de igreja com uma mente ainda não batizada com o Espírito Santo, para ouvir ou ler e interpretar algo, tirar ou acrescentar algo, colocando a sua própria interpretação e tentar convencer alguém de que aquilo é Deus, é a sua palavra, é a sua mensagem. Pronto, ele já estará também já desencaminhando aquela pessoa. Então, uma das formas de Deus ter vindicado o ministério do seu mensageiro, irmão Branham, foi por meio, sim, dos sinais. Deus usou os sinais de cura divina, os sinais que ele recebeu, sim, das interpretações dos desejos do coração. Deus usou todos aqueles sinais. Para quê, irmãos? Qual era o objetivo daqueles sinais? Só para fazer um show público, um exibicionismo? Não. Todos aqueles sinais que William Branham recebeu da parte de Deus foi com o único objetivo, vindicar a sua mensagem. Porque veja, o diabo usa sinais para vindicar a falsa mensagem dele. Por que o diabo faz isso? Porque é assim que Deus trabalha. Ele usa os seus sinais para vindicar a sua mensagem. Deus fez isso com o seu profeta mensageiro. Então, o irmão Bana chegou a comentar isso. Eu quero ler isso como ele falou na sua mensagem Jeová Jiré, que ele pregou em 61. Um dos homens tinha descido e disse: agora, o irmão Branham, quando ele está sob a unção, é um servo do Senhor, mas a sua teologia não está bem. Quando ele prega a palavra, quando ele ministra, quando ele ensina a doutrina, tem muita coisa equivocada, tem muita interpretação dele, carnal, teorias dele, opiniões dele, que está tudo errado. Ele tem unção de Deus, ele mostra um profeta quando está ministrando, quando está orando e o enfermo está sendo ali curado, o cego está enxergando, ali eu vejo que é um profeta. Mas quando ele começa a pregar a sua palavra, a sua doutrina, a sua teologia, aí você vê que não é profeta. Então alguns chegavam a dizer isso, né? Ele disse, ele é um profeta quando a unção está sobre ele, mas disse, quando a unção está fora dele, disse, sua teologia não está bem. Um homem que fizesse uma declaração como essa, nem sequer sabe o que a palavra profeta significa. Um profeta significa um revelador divino da palavra. Vê? E estes sinais são uma demonstração de que isto, ou seja, de que esta palavra é a verdade. Então, o Mamona diz, Deus usou os seus sinais em meu ministério para vindicar esta mensagem que eu estou pregando para você. Que isto é a verdade de Deus. Então, vejam, meus irmãos, Deus sempre usou profetas para falar ao seu povo. Amém? Você vê lá como é que começou a carta aos Hebreus, Hebreus 1:1-2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É maravilhosa essa escritura, sim?
Aqui está claro, a carta de Hebreus está mostrando Jesus, o Filho de Deus, tinha uma pré-existência. Porque antes de qualquer criação, Deus usou o seu Filho para, por meio dele, criar o mundo. Não é incrível que dentro da mensagem tem ministros que não aceitam isso que está aqui? Não, porque Jesus Deus não tem filho. Jesus é o próprio Deus. Então eles têm que negar essas escrituras e vários sermões. Muitos sermões, Mambana fala, né? Até em oração. Deus, Criador dos céus e da terra, que fez os céus e a terra por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Eles têm que rejeitar todas essas coisas. Né? Então veja, aqui é dito que Deus sempre usou profetas para comunicar algo ao seu povo. Então, quando o profeta ouve algo do Senhor, não há como ele se calar. Quando o profeta recebia uma mensagem do Senhor, a única coisa que restava a ele a fazer era falar daquilo que ele ouviu de Deus. Então, se ele ouve de Deus, ele tem que falar. Amós 3,8 diz isso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Mas Deus sempre usa um profeta, Deus sempre fala ou revela algo a um profeta. Então, quando um profeta ouve algo de Deus, nada mais lhe resta a não ser profetizar aquilo que ele ouviu. O William Branham ouvia de Deus, Deus falava com o William Branham. O William Branham estava face a face com Deus, como os profetas, como Moisés. E quando Deus falava com William Branham, nada ele podia fazer a não ser profetizar, falar o que ele ouviu da parte do Senhor. Ainda que muitos rechaçassem e dissessem, não, isso não faz parte do que nós aprendemos no nosso seminário, não importa. Ele ouviu o rugido, ele tinha que falar. Quando Deus fala, um profeta tem que falar. E Paulo também disse, para que nos serve essa palavra profética, quando o profeta ouve e fala o que ele ouve de Deus? 1 Coríntios 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Deus nos enviou um profeta nesse último tempo para justamente fazer isso conosco. Para nos trazer uma palavra direta da parte de Deus para nos edificar, nos dar instrução, nos dar conhecimento, nos dar revelação da palavra, nos exortar, ou seja, nos corrigir, nos endireitar das coisas erradas que fazíamos ou falávamos e nos consolar, porque esses são tempos difíceis que estamos vivendo. E mesmo em tempos difíceis, com tanta heresia, com tanta apostasia, Deus nos aprove, mostrando o seu amor para conosco, nos enviando um ministério profético para fazer tudo isso conosco, nos edificar, nos exortar e nos consolar. Apesar de todos os problemas, ainda nós temos uma referência para saber o que é a verdade e o que é a mentira. Nós temos, o povo da mensagem tem como saber discernir, mas a maioria aí fora, meus irmãos, não sabe fazer isso. Amém? Então veja que ao mesmo tempo que Deus usava os seus profetas lá no Antigo Testamento, os povos pagãos lá daqueles dias também tinham os seus profetas. Amém? Havia uma prática antiga dos profetas cananeus lá do Antigo Testamento, anterior ainda aos hebreus, uma prática que eu notei aqui chamada lecanomancia. O Baru, que era como era chamado o profeta, né? Cananeu, o Baru, ele praticava isso. O que é essa lecanomancia? Ele derramava azeite em uma taça de ouro e depois mexia com mais alguma coisa, então algumas figuras se formavam, surgiam ali, e ele tentava interpretar aqueles sinais como uma revelação dos seus deuses para o seu povo. Também havia uma outra prática muito comum desses barus cananeus, chamada de hepatoscopia. O que é isto? Isso era uma leitura futura, um presságio que os profetas barus faziam, baseado nos fígados dos animais. Eles sacrificavam o animal aos seus deuses e eles procuravam ler ali nas veias, nas artérias, orientações que eles deveriam dar ali para o seu rei, para o seu governante. Então havia também uma outra prática muito comum dos barus fazerem profecias e presságios debaixo de carvalhos, que eram considerados santos. Então eles iam lá debaixo de um carvalho, e lá o que eles faziam? Eles bebiam alguma bebida alucinógena, e ali eles tinham visões, ficavam em um estado alterado de consciência,
E quando eles ouviam o barulho do vento batendo nas árvores do carvalho, eles deduziam que era uma voz de Deus, dali eles traíam mensagens dos deuses para o seu povo. Era assim que os profetas faziam naqueles dias. E eles usavam muito isso, eles usavam muito o carvalho. E você sabe que a Bíblia menciona um carvalho muito famoso, o carvalho de Moré, lá em Gênesis 12, verso 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E os profetas, os barus, eles iam debaixo daquele mesmo carvalho de Moré, lá onde Abraão estava, para fazer suas profecias. Então, a palavra Moré significa mestre. Então, esse carvalho era muito usado aí pelos cananeus, os profetas cananeus. Eles costumavam ir até ali debaixo desse carvalho de Moré, eles ingeriam então alucinógenos, né? Entravam em uma espécie de transe e ali faziam suas profecias. Você tem também registrado na Bíblia um rei de Jerusalém, chamado Roboão, que adotou essa prática pagã dos barus dos cananeus do Antigo Testamento. Ele aceitava profetas indo debaixo de carvalhos para fazer profecias. 1 de Reis 14, verso 23. Porque também eles edificaram altos estátuas e imagens de Aserá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. O que quer dizer isso? Eles colocavam altares de ídolos a deuses debaixo de carvalhos, e os profetas iam lá, os barus iam lá para fazer suas profecias. Então, quando o Novo Testamento faz referência aos profetas, aí está se referindo mais especificamente aos escritos dos livros proféticos. O Velho Testamento, ele possui 17 livros proféticos escritos por 16 profetas. Porque um deles, que foi Jeremias, escreveu 2, o seu próprio livro, Jeremias, e o livro de Lamentações. Então, até aqueles livros proféticos terem sido escritos, o líder espiritual mais importante para Israel, quem que era? Quem que sabe? Era o sacerdote. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, fica um sacerdote, o levita. Era a autoridade máxima, praticamente, para Israel. Porque a sua principal função do sacerdote, além de interceder pelo povo quando ele pecava, o sacerdote também ocupava uma espécie de ofício de mestre, porque ele ensinava sobre a lei, dava instrução sobre o que Deus orientava na lei para que o povo fizesse ou não fizesse. Então ele atuava como um mestre, como um professor para o povo de Deus, esclarecendo ali dúvidas sobre as escrituras, sobre os sacrifícios da lei. Então, o sacerdote, você sabe, ele não era ordenado sacerdote, porque todo sacerdote era da tribo de Levi, ou seja, já nascia sacerdote. E isso acabou sendo um problema para eles mesmos. Porque eles facilmente se tornavam corruptos e pecadores. Porque como eles não precisavam fazer nada para ser sacerdote, já nasciam sacerdote. Então, eles recebiam as coisas como, desculpe que a expressão de mão beijada, digamos assim. Tudo já estava pronto, só que eles tinham que fazer ali era seguir o seu ofício, seguir a risca ali os que as ordenanças da lei ordenavam no tocante à sua purificação, o seu ofício sacerdotal. Então era um cargo que se tornou cômodo para esses homens, porque já era deles. Era um ofício já certo, garantido. Vou usar outro termo aqui, né? Para nós entendermos bem o que estou falando aqui. Seu ganha-pão já estava garantido. Então isso tornou, a maioria desses sacerdotes se tornaram corruptos por causa disso. Por causa dessa facilidade. Então, quando o sacerdote, que era o principal líder do povo, quando ele se tornava isto, um corrupto, um adúltero, um pecador, era assim que toda a nação de Israel também acabava se tornando. Foi por isso que o profeta Oséias ele disse, lá em Oséias 4:9, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Mas também pode ser o contrário. Como era o sacerdote, assim era o povo. Eu já tenho explicado isso muitas vezes. A unção que está sobre um líder passa para um povo. Eu sempre tenho dito isso.
O povo, a igreja, ela vai ser um reflexo do seu pastor, do seu líder. Então, se o líder que estiver à frente do povo for um líder devotado, desejoso de passar para o povo de Deus fielmente a palavra, se ele tem zelo, se ele tem denodo, se ele tem devoção, se ele tem um amor ardente em seu coração pelas almas, se ele tem um desejo sincero por Deus, pela sua palavra, de transmitir a mensagem para o seu povo da melhor forma possível, bom, isso mostra que o povo que está ali, debaixo desse ministério, debaixo dessa unção, vai receber tudo isso e vai ser também um povo zeloso, desejoso de aprender, desejoso de estudar. Se alguém não gosta dessas coisas, simplesmente vai embora. Esse pastor está fazendo isso, eu não gosto muito do vídeo, mas vai embora. Mas o que eu tenho dito é isto. O povo vai refletir o que o líder é. Então, se o líder não dá muita atenção à doutrina, se o líder é um tanto que mundano, ou seja, abre mão de algumas coisas, cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, logo o povo que lhe assiste, que dá atenção, vai ser tudo isso também. Vai dar atenção a outras coisas que não tem nada a ver com a palavra, vai também ter uma postura tíbia com relação à palavra, não vai ter um pulso firme contra os falsos ensinos, vai também fraquejar, vai deixar o mundanismo entrar em sua própria vida, no seu lar, na sua casa, e depois, por fim, na própria igreja. Por culpa do próprio líder, porque ele mesmo já abriu o caminho para isto. A igreja vai refletir o que o líder é e vice-versa. Como o povo é, assim será o sacerdote. Como é o sacerdote, assim é o povo. Então, quando o sacerdote lá era corrupto, era adúltero, fornicador, muitos eram assim. Então, o povo também captava o espírito e começava também a se desencaminhar de alguma forma. E andar no pecado e no mundanismo. E então, nestes casos, o que acontecia? Quando os sacerdotes se tornavam mundanos, e o povo acabava seguindo isso, então o que Deus fazia para resolver esses problemas? Então ele enviava um profeta. O profeta era enviado para tentar corrigir esse problema no arraial. Começando corrigindo o ministério, a liderança, e depois o próprio povo. Entende? Era isso que Deus fazia. Porque antes a liderança principal era o sacerdote. Mas se ele não sabia cumprir com a função, então vinha Deus através de um profeta. Através de um profeta para corrigir. Os profetas... também exatamente como sacerdote, já nasce profeta. Até conversamos isso, não foi isso, irmão Arantes, hoje na casa dele? Os profetas já nascem profetas, ele não se torna, ele já é. Só que diferente do sacerdote, ele não tem uma tribo, mas ele é chamado, Deus o chama desde o seu nascimento. Então, não se trata de um simples ofício adotado aí por autossugestão ou por algum terceiro que lhe impôs a mão, eu te faço agora um sacerdote, eu te faço agora um profeta, um pastor, um mestre. Não é isso aqui. Ele já nasce isto. Ele não tem o dom, ele é dom. Amém? No entanto, houve pouquíssimos sacerdotes que naquele tempo também ocupavam ou nasciam como profetas, mas houve alguns. Houve alguns sacerdotes que também eram profetas. Certo? Então, como eu disse, quando o sacerdote se apresentava na presença de Deus e falhava, então Deus tinha que enviar um profeta para corrigir isso. Então, a diferença entre um sacerdote e um profeta é que, enquanto o sacerdote ele vai até a presença de Deus para poder estar com ele, tentar falar com ele e ser um intermediador entre Deus e o povo, o profeta ele já vem no sentido contrário, ele já vem da presença de Deus. O sacerdote tenta entrar na presença. O profeta já veio lá da presença, lá no deserto, face a face com Deus, já com a mensagem de Deus para o povo. Então o profeta é Deus mesmo falando com o povo. O sacerdote buscava ouvir algo de Deus. O profeta já vem com a palavra, já ouviu isso. Ele ouviu o rugir do leão e quando Deus fala, quem não profetizará? Certo? Então veja, os principais profetas lá do Antigo Testamento, eles surgiram por um período total de mais ou menos 400 anos. Foi entre os anos 800 e 400 antes da era cristã. Durante esse tempo, o principal pecado cometido ali pelo povo de Israel, qual que era? Você sabe, idolatria, culto a outros deuses. E então Deus enviava os seus profetas para alertar o povo, para abandonar aquelas práticas pagãs e se voltar ao Deus verdadeiro e à sua santa palavra.
Caso contrário, então o que acontecia? Deus enviava um profeta para admoestar, para corrigir. Se não houvesse correção, o que aconteceria? Havia então a ameaça desse povo ser invadido ou conquistado por outros povos e levados cativos por eles. E você sabe que isso aconteceu em algumas ocasiões. Quando os reinos do norte não aceitaram as vozes dos profetas que Deus enviou naquele tempo, eles não ouviram, não deram ouvidos aos profetas de Deus, então os assírios lá, tomaram aquela região, Samaria, e levaram todo o povo lá cativo. 100 anos depois, Deus enviou profetas para corrigir Israel, que também estava se voltando a ídolos, a idolatria. Deus enviou primeiro profetas para corrigir o povo, eles não aceitaram a correção, não deram ouvidos aos profetas, e a ameaça de ser conquistado também acabou acontecendo. Foi a vez da Babilônia, você lembra? A Babilônia conquistou lá Jerusalém, destruiu os muros, levou cativo o povo. Então Deus enviava profetas para alertar: se vocês não se corrigirem, se vocês não se emendarem, o que vai acontecer? Vai haver um cativeiro, vocês serão levados cativos, vocês serão invadidos, vocês serão levados cativos. E por que Deus agora, nesse tempo do fim, nos envia um profeta? Para fazer a mesma coisa, nos advertir, nos alertar do mesmo risco. Como que dizendo, se vocês não se emendarem, se vocês não se corrigirem, se vocês não se afastarem do que é falso, vai haver aí um concílio ecumênico, babilônico, que vai invadir, vai conquistar, vai escravizar vocês. Deus enviou o seu profeta para nos dar esse mesmo alerta, porque era isso que fazia. Quando Deus enviava os profetas do Antigo Testamento, era para isso. Emendam-se, corrijam-se, acertem-se comigo, senão vocês serão escravizados. Então agora Deus envia um profeta para fazer a mesma coisa. Deus muda? Não, Deus não muda. Deus sempre tem alguém, um profeta para usar. E nesse tempo do fim, ele tinha o seu profeta, William Branham. Quem acompanha meu canal sabe que volta e meia eu gosto de mencionar isso, mas para os que vocês, os irmãos que estão aqui não conhecem ou não acompanham, eu lembro, nunca esqueço de um irmãozinho aí, messiânico, que uma vez me escreveu: eu não creio que William Branham é um profeta de Deus, porque ele era um profeta gentil e Deus nunca usou gentios como seus profetas. Imediatamente eu mandei de volta uma mensagem para o messiânico dizendo: bom, se você diz que Deus nunca usou gentios para ser seus profetas, prove para mim que Noé era judeu. Prove para mim que Enoque era judeu. Eram gentios. E Deus usou gentios como seus profetas. O Deus do passado que usou gentios como Abraão, antes de ser circuncidado, era gentio. Tudo bem, foi circuncidado, também era gentio. Então, se um Deus que usou gentios como Noé e Enoque, por que não poderia usar agora, da mesma maneira, no tempo do fim, um gentio para ser seu profeta? Então, nós cremos que Deus é o mesmo Deus. E Ele tem sempre feito a mesma coisa, embora em tempos diferentes, mas Deus sempre tem atuado da mesma maneira. Amém, meus irmãos? Quero ler algo aqui agora do irmão Branham, no seu livro das Eras, lá na página 94. Aqui o irmão Branham vai dizer assim: quando Israel entrou em alianças ilegais com o mundo e contraiu amizades através de casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, um templo e a palavra. Porém, quando voltaram, eles já tinham rabinos, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e o Talmud. E quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu pai, o diabo, e isto apesar deles serem de Abraão segundo a carne. Nesta era, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Então hoje o povo está escravizado por um sistema babilônico, dando atenção agora a outros mestres, a outros livros e teologias e credos e dogmas que são considerados tão ungidos ou tão consagrados, inspirados, como o Talmud lá acabou sendo. Então o Romano tomou isso fez uma analogia, um comparativo. Foi assim que aconteceu com aquele povo depois do cativeiro, e é isso que nós estamos vendo acontecer agora. O povo está sendo cativo aí por Babilônia. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar isso. Mas a Escritura diz lá: retirai-vos dela, povo meu. E embora aquilo se dirija lá, porque quando você contextualiza Apocalipse, você sabe que aquilo é para os 144 mil, mas você sabe que isso é para nós hoje, esse sistema também está aqui.
E a mesma voz que Deus está dando lá, está dando hoje também para a sua igreja, para o seu povo, para a sua noiva. Retirai-vos dela, retirai-vos, afastai-vos desse cativeiro. Não tome mais nada como inspirado, a não ser Deus e a sua palavra. Então isso que o Umbanda aqui está dizendo, nessa era você está vendo a mesma coisa. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel, porém um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haveria sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus. Amém? Graças a Deus. Então, sempre quando Deus envia um mensageiro ou um profeta, porque nós tivemos mensageiros e tivemos agora um profeta. Você sabe que há uma diferença. Mas sempre quando Deus envia tanto mensageiros como profetas, ele cria com isso uma porta de escape, que no final acaba sempre sendo aí recusado. Mas ele cria isto. Ele envia um mensageiro para fazer um alerta, para demonstrar, para corrigir, para dizer, olha, tente se corrigir, tente ver o que você está fazendo, isso que nós estamos crendo, isso que nos foi ensinado está errado. É uma porta de escape, como que dizendo, fuja disso, afaste-se disso, siga o meu caminho, veja onde você caiu, volte atrás e corrija-se. E nesse tempo do fim, agora Deus usou um profeta. Como isso? Como criando uma porta de escape. Veja o que estão fazendo, veja o que estão dizendo, veja no que estão crendo, e veja como que os primeiros pais criam. Você vai ver, não é a mesma mensagem, não é a mesma doutrina, não é a mesma palavra. Corrijam-se, é uma porta de escape que Deus está abrindo por um tempo, para que o povo então possa se emendar e se corrigir. Então foi assim com Lutero, foi assim com Wesley, e tem sido agora também nessa era pentecostal. Esta é uma era cega, cuja cegueira espiritual está levando então o povo ao que eu disse? Ao cativeiro. E é isso que Deus sempre faz quando o povo está prestes a ser levado ao cativo. Ele envia um profeta para criar uma porta de escape, para que o povo não se torne cativo. Vamos para o livro das Eras, para provar o que estou dizendo. Página 313. É cego e nu. Ora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Nudez na Bíblia, você sabe, significa pecado. Então quer dizer que eles estão espiritualmente em pecado. Ainda que eles não consigam perceber isso, porque estão cegos. Eles têm uma crença, eles têm uma fé, eles têm um denodo, eles têm um zelo, mas é um zelo sem entendimento. Eles podem dar até a sua vida para aquele entendimento, para aquela fé, para aquele dogma, mesmo estando tudo errado. Porque eles estão cegos para ver, para enxergar. Você recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas, tais como Eliseu e o seu servo e o acampamento de Israel, eles não podiam ver. O que este exército pôde ver não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Da mesma maneira como a teologia dos seminários, não é isso? Que cega os ministros para os mistérios de Deus e tornam eles escravos. Como eu tenho ministrado aí nas últimas ministrações, Umbanda disse, não ponha um ponto final na sua teologia, ponha uma vírgula. Não diga, eu penso que isso é assim, a Escritura só diz isso e não quer dizer mais nada. Umbanda falava, não faça isso. Coloque uma vírgula, ou seja, creia no que você conseguiu entender e dê a oportunidade, tenha uma mente aberta para receber qualquer outra coisa a mais que Deus talvez queira te falar, ainda nessa mesma escritura ou numa outra. Como eu sempre tenho dito, nessa mensagem muitos entenderam o que o Umbanda falou, ou quiseram entender o que ele disse, quando falou em algumas ocasiões, sim, Jesus é Deus. Amém. Só que muitos colocaram um ponto final. E aí, na hora de tentar explicar ou interpretar o Jesus é Deus, que interpretação, que explicação, que teologia usaram? A unicista denominacional de que Jesus é o seu próprio Pai. Mesmo o Umbanda dizendo Jesus não é seu próprio Pai. Mas como eles puseram um ponto final quando ele diz Jesus é Deus, então eles tiveram que rechaçar todo o resto. Eles tiveram que ignorar todo o resto.
Não põe um ponto final, põe uma vírgula. Aí quando você põe uma vírgula, você vai entender que Jesus é Deus, sim, mas você vai entender isso da maneira do William Branham, não da maneira dos unicistas, que faz Jesus o próprio Pai, o mesmo ser de Deus. Quando você coloca uma vírgula, você entende que Jesus é Deus da maneira do Mombrana, que uma hora falava que ele é Deus, por quê? Porque ele era a manifestação de Deus. Deus manifestado em corpo humano, em plenitude, não é isso que ele falava? Mas você vai ignorar as outras ocasiões onde ele falava que o próprio Cristo tinha um Deus? O Deus de Jesus Cristo, sem falar o Mombrana. Ele falava, onde está o Deus de Jesus Cristo? Você vai ignorar isso? Você vai ignorar as ocasiões em que Mombrana ilustrava as Escrituras, que disse que Jesus ele ascendeu aos céus e quando chegou diante de Deus, dobrou os seus joelhos diante de Deus para adorá-lo e dizer, Deus, aqui estou com aqueles que estavam escravizados, mas eu os trouxe aqui pelo meu sangue. E então Mombrana ilustrando as Escrituras disse que Deus falou com seu filho, muito bem, meu filho amado, agora senta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E lá hoje se aceita este filho, o grande conquistador. Você vai ignorar isso tudo e ficar só com o ponto final do Jesus é Deus? Você tem que ter uma visão ampla para entender o que o Mombrana ensinou. E é isso que nós fazemos. Não negamos que Jesus é Deus. Ele é Deus. E nós falamos que Jesus é Deus, mas nós falamos da maneira como o William Branham ensinou. Não da maneira como os falsos ministros unicistas da mensagem interpretaram o William Branham. E fizeram disso uma desgraça, porque ao invés de ilustrar exatamente a mensagem, o que fizeram? Pintaram fizeram uma pintura de mensagem, que nada tem a ver com o que ele ensinou. Então, não coloque um ponto final na sua teologia, coloque uma vírgula, para você não rechaçar as outras coisas que o Mombrana fala acerca dessa questão e tantas outras questões. Deidade é só um dos exemplos, nós temos muitos outros exemplos aí. Certo, continuando agora, o que isso significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado, no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não dava ouvidos. João 9, 40 a 41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora que vocês dizem, nós vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se eles dissessem, nós não entendemos isso aqui, então eles teriam uma desculpa. Mas já que eles dizem que o que eles falam é a mensagem, é distorcido, então eles não têm mais desculpa. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. É a mesma coisa que se faz hoje. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo. Não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebatar o que está sendo dito. Foi o que aconteceu comigo agora ali na cidade ali de Colorado, no Paraná. Pouco antes de partir, havia um irmão que estava muito desejoso de ter uma conferência comigo ali. O irmãozinho foi lá, muito simpático, um amoroso, um amável irmão. E tivemos uma boa conversa, e algumas coisas que eu estava falando, ele estava aceitando. Até que, de repente, ele largou aquele argumento arminianista de que a salvação é para todos, Deus quer salvar todos. Eu digo, não, meu irmão, isso não é verdade. Como que não? Está lá em Timóteo, está lá em Tito, mas você está colocando a sua própria interpretação nisto. Não, mas isso está claro, não tem como arrasar. Mas, meu irmão, você não está entendendo o que está sendo dito lá. Quando Paulo disse para Timóteo e Tito que eram gentios, e que a salvação era para todos, o que ele estava ensinando ali era uma coisa que até então ninguém sabia, porque até então pensava-se que só os judeus seriam salvos. Um gentio, para ser salvo, tinha que ser judaizante, tinha que ser circuncidado, tinha que guardar o sábado, tinha que praticar as obras da lei. Mas agora vem Paulo ali e diz, eu sou um apóstolo dos gentios para dizer que a salvação agora é para todos, ou seja, não somente entre os hebreus Deus escolheu alguns para a salvação, mas Deus também elegeu alguns dentre os gentios. Então quando ele disse que a salvação é para todos, foi nesses termos. Por isso que ele se apresentou como apóstolo dos gentios, e ele só escreveu isso para Tito e Timóteo, porque eles também eram meio gentios, e eles, sendo ministros, eram uma própria prova do seu ministério. Embora seja gentil, Deus os chamou para a salvação. Então é nesses termos. Então eu expliquei para o irmãozinho, é isso que você tem que entender, é isso que está sendo dito lá. Não, mas a salvação é para todo mundo, porque Jesus disse que veio para salvar todos. Não, eu disse, a linguagem bíblica é matemática.
Preste atenção e você vai ver que Jesus nunca usou o termo todos. Ele disse, o Filho do Homem veio para resgate de muitos. Muitos, não são todos. Aí ele começou a razoar e foi como a Umbanda disse aqui. Enquanto eu tentava explicar para o irmãozinho, ele já estava mentalizando alguma outra coisa já para discordar. Eu tentei explicar para o irmãozinho ali. Veja, meu irmão, Jesus disse que quando estivesse batendo na porta, né? Eis que eu estou à porta e bato. Ele não disse isso? O que diz depois? O que vem a seguir? Quem é que sabe? Quem é que me ajuda aí? Eis que estou à porta e bato. O que vem depois? Se alguém abrir, veja, é o que sempre acontece, os irmãos sempre se lembram dessa parte, mas não começa assim. Vamos lá, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, e aí que está o problema, meus irmãos, quem são os que ouvem a voz de Cristo? Jesus disse, eu sou o bom pastor das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só ovelha, só quem é eleito ouve a voz de Cristo. Por isso que eu citei lá para o irmãozinho Tito 1:1, a fé pertence aos eleitos. Então tem um povo que não é eleito. Mas há muitos que são eleitos, e para esses Cristo veio e morreu por eles. Então eu tentei explicar lá para o irmãozinho, mas não teve jeito, ele não aceitou. Se levantou da cadeira, nervoso, né? Mas tivemos uma boa conversa cordial, não houve nenhum desentendimento, foi tudo amigável. Então, sabemos respeitar a opinião dos irmãos, nosso desejo nunca é impor as coisas, de forma alguma, mas quando há um desentendimento acerca da palavra, e você vê que alguma coisa está errado, ou quando o leão ruge, o profeta tem que falar. Amém. E aqui nesse caso eu estou falando profeta nos termos que uma banda falava assim, um pregador é um profeta, sim? Então, ou surgiu a questão ali, e eu não vi que era a ocasião para ficar ali politicamente correto e calado, tudo bem, é verdade, a salvação é para todos, que maravilha, assim, que coisa boa. Eu disse para o irmão, olha, se Caim tivesse feito 1000 vezes o mesmo sacrifício do seu irmão Abel, ele iria para o inferno do mesmo jeito, porque a sua natureza não poderia ser mudada. É questão de eleição, certo? Então isso que a Umbanda disse, olha, você pode falar, e o que ele vai fazer? Ele não está ali para ouvir, ele está ali para aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora, eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode Escritura combater Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade e na palavra que digam o contrário ou se oponham uma à outra? Não, disse uma Umbanda, não pode ser assim. Não pode. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te receba a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Jesus Cristo não é o Deus verdadeiro, mas Ele é o Filho do Deus verdadeiro. Amém. Não pode haver nada que altere, não há duas doutrinas aqui. Isso é contrário à própria Bíblia. A mamãe diz, pode haver duas doutrinas que se combatem? Não! Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para esta verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba. Há poucos dias ministrei sobre isso, citando o Umbanda, citando os sermões de Oliveira. Eles disseram, nos dias de Cristo, menos de 1% creu em Jesus. Quantos creem nessa mensagem hoje? Quantos vocês acham que creem? Menos de 1%. Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for com uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para eleição e reprovação para destruição? Quantos creem nisso? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Sim, tive a comprovação lá em Colorado. Não dão ouvidos. Não aceitam. Todavia, ambas estão na palavra e nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que pareçam se opor, eles não gastarão tempo, eles não querem. Tente explicar as coisas que eu falei aqui agora há pouco sobre a questão da deidade. Eles não querem.
Mas eles tapam seus ouvidos e rangem os seus dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos e em sua cegueira perderão tudo. Então veja, meus irmãos, esse é o cativeiro babilônico aí, do qual muitos estão sendo enredados. Dos 17 profetas, autores de livros, apenas 3 ministraram e pregaram, depois daqueles cativeiros que citei, dos assírios e de Babilônia. Mas a maioria deles precederam aquelas conquistas aos cativeiros, ou ao menos ministraram durante aquele tempo. Então nós podemos observar que quase sempre quando Deus enviava um profeta para o seu povo, era porque um cativeiro estava na iminência de surgir. Então aqueles profetas, eles vieram praticamente com essa mesma mensagem. Qual mensagem? Se não houver um revivamento espiritual aqui entre vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados de idolatria, essa invasão e esse cativeiro está por vir, ou o que está por vir será inevitável, virá sobre vós. Essa era a mensagem daqueles profetas. Eu quero que você entenda que é mais ou menos essa mensagem que o William Branham aqui trouxe. Se você não se emendar, se você não se corrigir, se você não se arrepender, virá um cativeiro e vocês serão tomados como escravos. Então muitos daqueles profetas, eles eram ignorados pela maioria do povo. Os profetas, eles eram ridicularizados, eles eram perseguidos, martirizados, mortos. E muitos deles foram inclusive mortos porque pregaram uma mensagem que ninguém queria ouvir. E a palavra profeta, ela significa aquele que fala por Deus. Então, sendo assim um profeta, era um ser humano por meio de quem Deus falava. Então, existe pelo menos 3 termos que, na verdade, são usados lá no Antigo Testamento, com referência aos profetas. Entre eles, o mais antigo e até o mais usado é o Nabi. Profeta, lá no Antigo Testamento, era chamado assim, Nabi. E o seu sentido, a palavra Nabi, quer dizer declarar, anunciar, falar por, representar. É isso que o Nabi, é isso que um profeta fazia. Ele representava Deus, falava por Deus, anunciava e declarava o que ele ouviu de Deus. Certo? Então nós entendemos que o profeta, ele é um quê? O que ele é? Ele é um porta-voz. Amém? Ele é um arauto especial de Deus. Agindo como uma espécie aí de embaixador, de anunciador da vontade de Deus para o povo, especialmente em épocas de crise, seja ela principalmente espiritual. Então ele pregava a justiça, principalmente nos momentos de decadência moral e espiritual. Lá em Deuteronômio 18:15, né, lá está escrito assim: o Senhor teu Deus suscitará um Nabi semelhante a mim. A palavra Nabi, profeta, que está lá. Então, Nabi é o termo mais comum e é o termo mais solene, e inclusive era o termo que o próprio Branham usava com mais frequência, para dar uma definição de profeta, dizendo que o profeta é isso, é um revelador da palavra, é isso que a palavra Nabi significa. Lá na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, a própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isso. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias, porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Amém? Então, a palavra profeta, na verdade, ela é composta de 2 palavras, que significam estar diante de e iluminar. É isso que um profeta faz. Ele é alguém que está diante de Deus, porque ele recebe algo de Deus, e ilumina para o povo o que Deus lhe deu. Então o profeta, ele se apresenta diante da palavra, se apresenta diante de Deus, e o que ele faz? Ele ilumina esta palavra, ou seja, ele faz a palavra de Deus brilhar, fazer as escrituras terem sentido, porque elas se abrem para você. Deus revela algo que faz você ter suas mentes despertadas. É isso que o Nabi, é isso que um profeta faz. Então Deus, ele queria fazer a sua palavra brilhar para a noiva de Cristo nesse tempo do fim, e só por meio do ministério profético que ele podia fazer isso. Deus nos enviou um profeta, William Branham, para quê? Para fazer a palavra brilhar para nós.
Então Deus envia profetas, porque é somente por meio de profetas que os seus mistérios são conhecidos. A palavra Apocalipse, você sabe que quer dizer revelação, mas a outra tradução também é retirar o véu, ou véu retirado. É isso que um profeta faz. Ele revela, ele retira o véu para que você entenda a palavra, porque ela brilha para você. Certo? Amém. Então, mais uma vez aqui eu vou citar o Oliveira no seu livro, O Profeta do Século XX, porque ele disse que toda a igreja estava à espera da revelação dos mistérios dos 7 trovões, lá de Apocalipse 17, mas que isso só seria possível por meio de um profeta mensageiro. Quando Deus enviasse esse profeta mensageiro, o que ele ia fazer? Ele ia desvelar, retirar o véu e revelar os mistérios de Deus. Ou seja, fazer a palavra de Deus brilhar de forma que você a recebesse e a aceitasse. Então lá no seu livro, na página 9, ele veio e vai dizer assim: estudantes de profecia admitem que tem de vir e virá um tempo quando o conteúdo dessas vozes será revelado. No momento elas estão seladas, elas são um mistério para nós, mas está declarado em Apocalipse 17 que todos os mistérios se cumprirão no final da plenitude dos gentios. Esse é o nosso dia, diz aqui o irmão Oliveira. Isso agora tem que acontecer, estamos vivendo esse dia. Portanto, será nesta era que as vozes dos trovões terão de ser ouvidas novamente. E desta vez reveladas, ou seja, brilhou, vai brilhar sobre você. Você vai entender, o véu será tirado. Um nabi fará isso. Mas uma vez que a palavra do Senhor só veio ao profeta e através dele, nós podemos agora ver uma evidente verdade, Apocalipse 17, onde está dito, como anunciou Deus aos profetas, seus servos. Isso torna o mensageiro Laodiceia um quê? Profeta, um nabi. Porque ele vai fazer isso, ele vai revelar, ele vai tirar o véu. Isso torna o mensageiro um profeta. Do mesmo modo que Paulo foi profeta. Este homem será um profeta mensageiro para receber a palavra não revelada de Deus e dá-la a nós. Será necessário um profeta para descelar as palavras escritas da revelação de Daniel. Quanto mais será necessário um profeta para receber as palavras não escritas de João. Sim. E isso aconteceu? Não. Claro que aconteceu. O próprio Mombana fala, uma mensagem aí, os trovões foram abertos. Foram revelados. Ele chega a falar isso abertamente. Os trovões foram revelados. E o Mombrana, quando ele estava escrevendo o seu livro, As 7 Eras, uma exposição das 7 Eras da Igreja, já estava quase com todo o esboço completo, concluído, o livro concluído, melhor. E Oliveira nos conta isso, Mombrana soube que o seu tempo, o seu ministério já estava se encerrando. E isso fez Mombrana mudar os seus planos. Porque depois do livro das Eras, Mombrana queria escrever um outro livro. Que outro livro seria? Sobre os selos. Para poder pôr por escrito os trovões revelados a ele, que foram abertos. Ele ia fazer isso. Mas quando o irmão Bana soube, ele não quis dar em detalhes, que o seu tempo estava acabado, então ele procurou rapidamente o irmão Oliveira, porque era quem estava lhe ajudando com o seu livro até então, ele disse, irmão Li, não vamos ter tempo, vamos ter que pôr os trovões no livro das Eras. Foi bem assim. Então, em várias partes do livro das Eras, você vai ter ali os selos desselados. Os trovões revelados. Então, quando ele fez isso, ele publicou o livro, e muitos leram e muitos não entenderam. E até chegaram ao ponto de dizer, não, isso aqui tem que estar errado. Não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. E teve até homens pios que foram tementes a Deus ao ponto de procurar o profeta para questioná-lo. Ao invés de simplesmente ficar com dúvida, remoer, criticar com um e com o outro, você viu o que o Mombrana disse aqui no livro? Não, eu acho que não foi o Mombrana que escreveu isso aqui deve ter sido o irmão Oliveira. Então, muitos irmãos começaram a ficar com algumas dúvidas, mas houve alguns irmãos que foram procurar o próprio Mombrana. Como o irmão Sidney Jackson, que estava com essas dúvidas, ouviu alguns irmãos dizerem, tem uma coisa errada nesse livro, porque tinha coisa que eles não ouviram quando a ministração do selo, das eras foram pregadas lá em 1960. Alguns estavam lá no dia, ouviram, e depois leram o livro, mas isso aqui, essa informação não está lá, por que não pregou isso lá? Por que essa informação está sendo acrescentada aqui? Alguma coisa está errada. Então alguns irmãos procuraram, o irmão Sidney Jackson procurou, irmão Brana, eu li alguma coisa sobre o seu livro, eu não entendi alguma coisa ali, esse livro é seu, tem alguma coisa que foi acrescentada para alguém ou algum outro?
Então o irmão Branham disse para o irmão Sidney Jackson, ele disse, irmão Sidney, o meu livro é o Assim Diz o Senhor. Houve outras pessoas que também procuraram o irmão Branham com a mesma dúvida, e então até o irmão Branham chegou até o extremo de chamar sua filha, irmã Rebeca, e pediu para a irmã Rebeca ler todo o livro dele para ele. Rebeca, Becky, leia o livro para mim, página por página, eu vou acompanhar. Vai levar alguns dias, mas eu quero que você faça isso. Quando ela leu todo o livro, ele ouviu isso e disse, tudo que está aí é o que eu escrevi. Não tem nada tirado do que eu falei ou acrescentado. Tudo isso é exatamente o que eu escrevi, o que eu falei. Houve também um outro irmão, o irmão Willard Collins, que era muito companheiro, muito amigo do irmão Brian Kusurk. Inclusive, uma das últimas ministrações de Páscoa lá no Tabernáculo Branham de Jeffersonville foi ministrada por irmão Brian, a convite do irmão Collins. O irmão Collins chamou o irmão Brian para ministrar a Páscoa lá no Tabernáculo, pouco antes de Collins renunciar ao ministério pastoral do Tabernáculo Branham. O irmão Collins disse, irmão Brian, eu também tive essa dúvida, mas eu fui procurar o profeta. E procurei, irmão Branham, esse livro tem algumas coisas que nós não estamos entendendo. Isso está correto? E irmão Branham me disse a mesma coisa que ele disse para Sidney Jackson. Irmão Collins, o meu livro é o Assim Diz o Senhor. E eu só estou te dizendo isso porque vindo agora de Paraná, soube que o ministério lá que existe, naquela região onde nós estivemos, estão inventando essas histórias do diabo. Inspiradas no mais profundo abismo do inferno. De que o livro das eras está errado porque ali tem doutrinas acrescentadas dele veio, ou coisas que uma banda teria dito e que ele tirou. Isso é uma mentira. Uma banda disse, o meu livro é o Assim Diz o Senhor. Ele releu o seu livro. E ele disse, o que está aqui foi o que Deus me deu para falar. O que Deus me deu para escrever. Mas existe essa propaganda subversiva, mentirosa, com um único objetivo, que é fazer as pessoas não se inteirarem da verdade. E como é que eles fazem? O que eles fazem? Eles tentam desencaminhar o povo como um falso profeta faz com mentiras. Como um bom filho de um pai da mentira faz. Certo, irmãos? Então veja, esses 7 trovões, eles foram sim revelados e eles foram explicados pelo mensageiro dessa última era. E para aqueles que pensam que tais revelações seriam apenas um acréscimo à palavra, como alguns poderiam dizer, o irmão Oliveira vai responder isso com sábias palavras. Veja o que ele vai dizer depois aqui. Mas espere um momento, não diz em Apocalipse 22:18, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro? Como então pode algum homem acrescentar este livro? Certamente que se ele ouvir e escrever as vozes dos trovões, ele estará acrescentando este livro? Não é assim. Porque as vozes dos trovões são 7, e visto que não se pode acrescentar, é evidente que o que os trovões disseram já está contido na palavra, já está ali. E veja, não é explicação do Oliveira, o irmão Branham falava assim, ele explicava dessa forma. Mas tem permanecido como 7 mistérios para nós o decorrer das eras. E é exatamente isso que tudo isso significa. Não é verdade que um profeta revela e aplica a palavra para o povo? Pergunta aqui o irmão Oliveira. Deste modo virá um profeta mensageiro para revelar e concluir os mistérios da palavra. E visto ser a palavra que dá vida e poder e entendimento, esta revelação final trará aos que creem e recebem a uma prontidão para se encontrarem com o Senhor. Ou seja, este é o profeta que você precisa ouvir para se encontrar com o Senhor Jesus, com a sua palavra. Não há necessidade de um outro profeta, um outro homem da ordem, um outro mensageiro, não. Esta mensagem revelada da forma como nos foi dada é o que te aproxima de Deus, é o que faz você se encontrar com Deus. Amém? Então, que outra razão poderia haver isto? Deus é sempre utilitário às suas obras, certo? Então, eu já quero aqui já concluir, porque nós temos outras partes da ministração do culto dessa noite, temos a parte da ceia. Só para nós concluirmos rapidamente, tenho muitas notas aqui para ler, mas eu vou fazer questão de reler algo que eu sempre leio em algumas ministrações que faço. Há um estudo aí, um compêndio, que eu escrevi anos atrás, se chama Línguas, Interpretações e Profecias nas Reuniões Branham. É aquela parte que a voz de Deus não quis transcrever nas suas mensagens. Momento antes ou depois do culto, onde homens, mulheres também se levantavam com línguas ou com profecia, ou interpretação. Era uma mensagem de Deus, ele preparando o povo para aquela mensagem. E muitas vezes a mensagem tinha justamente a ver com o que depois o profeta ia pregar.
Então, nas fitas que eram gravadas antes do irmão Branham pregar. E elas gravavam, registravam essas línguas e interpretações. Então, muitos irmãos pegaram essas fitas e tinham consigo. A voz de Deus simplesmente editou e cortou essas partes. Então, alguns irmãos fizeram uma compilação de várias dessas fitas, citando essas mensagens proféticas, antes e depois do culto. Então, eu fiz um compêndio, né? Ficou muito conhecido, inclusive, alguns até traduziram para os outros idiomas. E eu quero ler para você uma mensagem, uma profecia que foi dada antes do irmão Branham pregar a sua mensagem, A Disputa, que a voz de Deus agora traduziu faz algum tempo. 31 de dezembro de 62. Antes do irmão Branham subir na plataforma para pregar essa mensagem, houve uma interpretação, houve uma mensagem lá, uma profecia. Eu quero ler essa profecia para você. Lá diz o seguinte: falo a ti, meu servo, esta noite, eu te digo, certamente tu estás indo viajar em poucos dias a uma terra estranha, a um povo distante. Mas eu te digo, eu sou contigo. Ele estava prestes a ir a Tucson, onde lá foi o Quênio Sabino. Você conhece assim a história? Mambana orando, levantou as mãos e agarrou a espada do rei, não foi isso? Então antes disso acontecer, né? Então está sendo dito aqui, você está prestes a ir para um lugar, a um povo distante, mas eu te digo, eu sou contigo, e eu te abençoarei, e eu digo que muitas coisas grandes realizar-se-ão na tua mão. E eu digo a ti que está se movendo neste país, eu te digo que quando vieres ao topo da montanha ali, será que é o Quênio Sabino? Eu não sei. Virei a ti como eu fiz a Moisés, diz o Senhor. E eu te digo, meu povo, esta noite, para a igreja, hein? Não conheces tu o profeta do Deus vivo que permanece entre ti? Não sabes tu que ele tem proclamado a minha palavra para ti? Não sabes tu que eu sou Deus Todo-Poderoso que o chamou e ordenou desde antes da fundação do mundo? Porque um profeta já nasce profeta, não é isto? Para entregar este evangelho para ti, e tu deves prestar atenção. Se não fizeres, não terás parte da vida comigo, diz o Deus Todo-Poderoso. Como que você faz para ter parte com o Deus Todo-Poderoso? Dar ouvidos à voz dessa palavra profética, deste ministério profético e vindicado por Deus. Se você não aceita essa palavra, ele disse aqui, Deus disse aqui, você não tem parte comigo. E agora? O que você deixa para os que rejeitam isto aqui, ou que foram crentes por um bom tempo e depois apostataram e disseram, eu me arrependo porque tudo era falso. O que você deixa para esse povo? Deus disse ali, você não pode ter parte comigo se você não aceitar este homem que eu separei desde antes da fundação do mundo, para agora tirar o véu e revelar os meus mistérios para você. Então veja que se alguém quisesse ter parte com Deus e com a vida de Deus, ele tinha que prestar atenção ao que Deus estava falando através desse profeta mensageiro. E isso é exatamente o que você tem lá dito no livro de Crônicas. Segundo Crônicas 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E as denominações gostam muito de usar isso, né? Mas para outros fins, outros objetivos. Creia nos profetas, faça o que o profeta manda você fazer. Nós pedimos para você fazer isso, faça um sacrifício, pega um envelope, isso e aquilo, e você vai ser próximo. Nada disso. O que a Escritura aqui está dizendo é que se nós cremos na palavra revelada por um profeta vindicado, que Deus fala através dele, nós não seremos confundidos e enganados nos dias maus. Você prosperará contra todas as hostes do mal, contra todas as mentiras do mal, contra todo tipo de apostasia, de mensagem de Janes e Jambres aí, que está sendo dado para a igreja e para a noiva de Cristo. Então, meus irmãos, para concluir, tenho muitas notas aqui, só para nós encerrarmos aqui. É isso que um profeta é, ele é voz de Deus para você. E foi isso que o apóstolo Mambana disse para nós. Mensagem minha comissão. Agora, eu sou apenas o seu irmão, pela graça de Deus, mas quando o anjo do Senhor se move, ele se torna então uma voz de Deus para você. Se eu ofendi você por dizer isso, me perdoe, mas eu senti que pudesse ser ofensivo, mas eu sou a voz de Deus para você. Mensagem, escritura na parede. O que você está fazendo? Apenas andando de um lado para o outro, para o bar e por aí algum lugar, e lá para a festa de rock and roll, e lá adiante para a pequena igreja formal, e ouvir o pastor pregar algo, ele agrada o seu ouvido, com certeza, certamente, apenas algo, por quê? Porque não vale a refeição, ele está ali como um assalariado, ele não quer comprometer com nada, ele prefere comprometer a palavra, mas não quer comprometer o seu salário.
Você nunca me contratou para vir aqui. Você nunca me pagou. Eu não preciso do teu dinheiro. É isso que ele vai dizer aqui. Você não poderia me demitir, porque eu sou contratado por Deus. Eu sou assalariado de Deus. Certo? Nenhum bispo, ou nenhum arcebispo, ou nenhuma igreja me diz o que pregar. Eu ouço a Deus. Eu tenho a sua mensagem. Isso é tudo. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não vim pelo seu dinheiro. Eu não quero nada disso. Eu vim para avisar você no nome de Cristo. Prepare-se. A hora está próxima. E poderia ser antes do amanhecer o fim da era da igreja. Amém? E para concluir, eu só quero dizer o que está nas notas, mas não vou ler. Um profeta é também um intérprete da palavra. Eu não vou ler aqui os sermões onde ele diz isso. Ele chega a dizer aqui, eu sou um intérprete da palavra, porque é isso que um profeta é. Mas ele não disse que Deus é seu próprio intérprete. Sim, mas o profeta não é a voz de Deus. Então, na verdade, é Deus que interpreta, mas ele usa o profeta. Então, o profeta é o intérprete. O profeta é quem interpreta, quem revela, quem esclarece, quem traz luz, quem faz a palavra brilhar para você. E nós exaltamos e glorificamos a Deus porque a sua luz tem brilhado para nós. E nós não rechaçamos, mas nós recebemos e ficamos confiantes e posicionados disso. Confiantes que isso é a verdade, é isso que nos guia, é isso que nos norteia para nos tornar uma noiva sem mancha e sem ruga, preparada para aquele grande dia. Quando o nosso noivo vier, para nos arrebatar, nos levar nos ares, para ter um encontro com Ele, na sua última Páscoa, como Ele disse. Eu estou aguardando, na última Páscoa Ele teve com os discípulos e disse, eu estou aguardando que essa Páscoa se cumpra no reino dos céus. Porque lá, na ceia da boda dos cordeiros, será a última Páscoa. Nós estamos aguardando isso. E é uma mensagem que prepara a mim e você para isto. Então, enquanto muitos arrasou, enquanto muitos apostatam, enquanto muitos dão uma volta para trás, como um bom caranguejo, você continua e segue adiante. Você não fica marcando o passo no mesmo lugar, você marcha. E mesmo que às vezes você se desvia, diz a mensagem, Mambana disse, que a mensagem faz isso. Se você em algum momento deu ouvido a alguma coisa que sou estranha e faz você se desencaminhar, essa mensagem está aqui para te alertar. Volte para a marcha, volte para a fileira e continue marchando. Que Deus guarde nossas vidas, que Deus guarde o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa é a simples e humilde mensagem que eu queria trazer para você. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor em uma palavra de oração, rapidamente. Precioso Deus e querido Pai, te damos graças, Senhor, por relembrar tudo isso que nós estudamos nas Escrituras. De que realmente Tu faz e fala através de profetas. Foi no Antigo Testamento e também assim é hoje. Da mesma maneira, Tu usou profetas para livrar Teu povo de cativeiros. E nesse tempo do fim, Tu nos enviou um profeta que com uma mensagem nos livrou de um cativeiro babilônico no qual muitos de nós talvez estávamos enredados. E obrigado, Senhor, por esse amor. Porque nós, na nossa ignorância, sendo Teus inimigos, Tu nos deu isto. Tu abriu uma porta de escape. Nós agradecemos por isto e rendemos a Ti graças por tudo. Que Tu venhas firmar os pés dos Teus filhos que aqui estão, esse ministério que aqui está comprometido contigo e com a Tua palavra, que Tu venha ajudar o Teu servo aqui, que Tu venha ajudar os filhos que estão aqui, que Tu confiou em Suas mãos, que Tu ajude a todos nós, Senhor, porque somos pobres e necessitados, indignos, mas mesmo indignos como somos, Tu nos agraciou com a Tua palavra e com esta mensagem. Nos ajude, Senhor, a andarmos de modo digno a vocação que Tu nos deu, para que nós possamos realmente refletir tudo isto. Que da mesma forma como a Tua palavra se revelou e brilhou para nós, que nós possamos refletir e brilhar para todas essa palavra. Que possamos ser realmente um reflexo dela. Assim como Tu fez em nós como uma imagem do Teu Cristo, para que Ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Nós cremos que Tu agora também se reflete em nós, se encarna no corpo de carne da Sua igreja através da palavra revelada. Que nós possamos ser isto. Que nós possamos ser pequenos messias, refletindo e exalando o Teu bálsamo. Um incenso suave e agradável às Tuas narinas. Receba nossa adoração a Ti. Receba nossa adoração sincera a Ti, a Tua palavra. Porque é com gratidão, depois de tudo que ouvimos,
que nós te agradecemos por tudo e pedimos a Ti, Senhor, nos ajude, nos socorra. Não nos deixe cair. Não queremos errar, queremos acertar. Ajuda os Teus filhos nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dúvidas, nas suas necessidades. Que o diabo não explore estas coisas para desanimá-los na sua fé, mas que eles continuem firmes e convictos de que Tu és por ele e que Tu és o nosso advogado contra toda acusação. Guarde os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Sem Ti não somos nada e nada podemos fazer. Mas se Tu estiver conosco, nossa caminhada é possível, porque Tu nos sustenta com a Tua destra fiel. Ajuda-nos, Senhor, é que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Digam graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo e receba o irmão Arantes. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Esticaram um pouquinho? Senta de novo. Vamos sentar um pouquinho. Vocês não estão com pressa não, né? Hoje é sábado, amanhã vai ser domingo. Amanhã você pode descansar um pouquinho mais. Então tá ótimo, né?